Bem-vindo ao mundo dos vegetais que amam calor. Estou levando você desde o início, semear, plantar, cuidar e colher, esperamos. Essas plantas que eu chamaria de um pouco complicadas. Pimentões, berinjelas, pimentas, porque elas exigem bastante calor. Estou em um clima onde o verão não é quente. Então, se alguns de vocês que estão assistindo têm verões realmente quentes, algumas dessas coisas, na verdade, não se aplicarão a vocês, porque estou olhando como ter sucesso, onde as condições podem ser um pouco desafiadoras. E algumas dessas plantas estão um pouco no limite em termos de temperatura, e às vezes você notará neste vídeo. Fico um tanto frustrado com a demora dos meus pimentões para ganhar cor. Vamos começar do início e espero que goste da jornada. Hoje, 24 de maio, a primavera está a todo vapor. Finalmente, a primavera fria cedeu lugar ao calor, eliminando o risco de geada. As noites, embora ainda estejam entre 6 a 10 graus, estão mais quentes. Isso é cerca de 40 graus Fahrenheit à noite. E na estufa não está muito mais quente que isso. Enquanto na estufa está mais quente. Então, durante o verão, acompanharemos o progresso dos pimentões e berinjelas na estufa em comparação com a estufa. Será interessante ver. Aqui eu estive após o equinócio de semeadura. 20 dias depois eu retirei as mudas para a bandeja de módulos. E 20 dias depois disso, no dia 30 de abril, eu transplantei essas mudas do pequeno módulo para o que eu chamo de vaso de aproximadamente 7 centímetros, cerca de 3 polegadas. E então eu estive transplantando alguns deles para vasos maiores. Então é este aqui, e isso não é uma diferença típica, mas dá uma ideia de que apenas fazer isso pode te compra tempo. Se sua planta e solo não estiverem prontos, seja por frio ou outra razão, é melhor mantê-la em movimento. Você terá melhor resultado do que se transplantasse para um tamanho maior diretamente da célula do módulo, pois raízes pequenas em grandes quantidades de composto não prosperam tanto quanto quando crescem gradualmente. Eu só quero mencionar também sobre a rega, porque qualquer coisa em um desses vasos de plástico, eu acho que é melhor mantê-lo meio seco, ou 3/4 seco, mas muito raramente totalmente molhado. Eles estão bem molhados agora, pois sabemos que é época de plantio, o que me parece bastante intenso. Essa é uma forma de testar, mas consigo melhores resultados sem regar demais as mudas. Então é isso. Eu tenho alguns aqui que vamos plantar em 1 minuto na estufa. Já fizemos alguns na estufa e vou mostrar a vocês as pimentas, porque faço algo diferente para elas. Então, aqui estão algumas plantas de pimenta, da mesma semeadura do equinócio, replantadas aqui, como de costume. Foi bem prático. Não necessito de tantas pimentas. Há 2 plantas de 3 tipos distintos. Eu vou colocar uma de cada em vasos em vez de plantá-las no chão. Ok, então por quê? Bem, eu pelo menos acho que as pimentas se desenvolvem melhor em pequenas quantidades de composto do que no solo aberto. Eventualmente você poderia plantar essas mais tarde se elas ficassem enormes e você sentisse que estava gastando muito tempo regando. Porque essa é uma desvantagem de colocar qualquer planta em um vaso, que precisa de rega mais frequente do que a planta que está no solo, onde tem uma raiz maior. Estou apenas apresentando isso, e você pode ver que estou me aprofundando bastante. Isso é 5 centímetros, 2 polegadas abaixo do nível. Certifique-se que está firme para as raízes explorarem sem a planta cair. Vou colocar um pouco mais, mas novamente, neste ponto não há necessidade de encher massivamente o vaso até o topo. Em parte porque isso dificulta a rega. E esses vão então para a estufa. Você poderia, se não tivesse uma estufa ou túnel de polietileno, colocar esses do lado de fora em nosso clima marítimo temperado. Eles apenas crescerão mais devagar e você terá menos pimentas. Não estou dizendo nem por 1 minuto que essa é uma má ideia. Se é tudo o que você tem, pode funcionar. Já fiz isso antes. Só mantenha-os o mais protegidos possível do vento. Essas plantas não gostam de vento. Essas agora precisam de água, mas já reguei os vasos. Então, novamente, não regue demais essas plantas nesta fase, porque elas se sairão melhor se esse composto permanecer úmido, muito raramente totalmente saturado e, obviamente, apenas a bola principal da raiz não secando. Está bastante quente hoje, 22 graus Celsius, 72 Fahrenheit. Meu termômetro à sombra marca 30 graus Celsius,
86 Fahrenheit, que é ótimo para pimentões. No entanto, vai esfriar à noite. Nunca sombrearia uma estrutura como essa, pois nosso clima necessita de sol pleno. Agora preciso decidir onde plantar 2 berinjelas. Uso o segundo apenas como ilustração. Possibilidades de espaçamento. Berinjelas ocupam mais espaço do que pimentões na minha experiência. A variedade Barbontan também atinge grande altura. Então isso é ótimo para o túnel de polietileno, porque pode usar a altura aqui sem tombar. Para apoiá-lo, simplesmente coloco uma estaca e amarro uma corda, verá isso mais tarde. Em termos de espaçamento neste clima aqui, nossos verões são curtos e eles realmente não terão tempo para usar esse espaço extra. Se estiver em um local com verão mais quente e longo, um espaçamento maior pode ser uma boa ideia. Sabe, você tem opções. É sempre bom entender o porquê de escolher o espaçamento que você escolhe. Portanto, com a berinjela, usarei cerca de 51 centímetros, aproximadamente 50 centímetros. Sim, fazendo a olho, talvez agora 53,34 centímetros. Considerando que eles têm uma cama de cerca de 1 metro de largura e bastante alta, pois este é um túnel de polietileno de boa qualidade com lados retos. Agora, pimentões, definitivamente não vou além de 18... Temos as 4 variedades e vou tirar as berinjelas do caminho agora. Agora, com as berinjelas, eu poderia cultivá-las em uma corda. Eu já fiz isso antes. No entanto, é um pouco mais de trabalho. Você tem bastante poda lateral para fazer? Algo como cultivar tomate cordon, e no geral acho que eles se saem muito bem, na verdade, apenas crescendo mais como um arbusto. Mostrarei um pouco de poda lateral. Fiz um buraco bem profundo. Estou entrando. Vou enterrá-lo até mais ou menos aqui. Isso é totalmente aceitável. Poderia ir mais alto. O problema é que enterrar mais o caule é bom. Você consegue uma planta mais forte, mas posiciona sua raiz onde há menos atividade microbiana, indo para o subsolo, não no subsolo. Então, para mim, isso está correto. Então, ao preencher o buraco, não o preencho totalmente. Estou pressionando firmemente para que o contato seja bom entre a raiz e o que você está plantando. Está maravilhosamente úmido no momento porque temos regado este canteiro. Utilizamos uma linha de pulverização para a maior parte da rega. Isso economiza bastante tempo. No entanto, como você está cultivando esses, a rega é certamente uma consideração, não tanto no momento. Estas são as rações para manter a raiz úmida nessa fase. Então, em 1 mês, estaremos regando muito e abundantemente. Mas eu faço isso só 2 vezes por semana. Acho que isso é suficiente. E teremos talvez 6 semanas disso, e então volte. E veremos o que aconteceu. Bem, já se passaram 10 semanas desde que estivemos aqui. O verão é assim, passa rápido. E muita coisa cresceu aqui. Então eu tenho muito para mostrar a você e muitas coisas interessantes para apontar. Por exemplo, temos 2 plantas de berinjela. Você pode ver a altura dessa variedade. E aqui temos alguma colheita para pegar. Nesta variedade é possível ver a diferença entre uma menos e uma totalmente madura. Eu diria que essa está completamente madura, começando a inchar um pouco com uma leve alteração de cor, um roxo diferente. E é assim que eu a escolho. Que colheita adorável. Há muita comida nessa berinjela. E considerando que, na verdade, tem sido um verão bastante fresco aqui. Não tivemos calor. E é por isso que você verá com os pimentões em 1 minuto, eles não estão com uma aparência espetacular e não cresceram muito. Estou sempre desfolhando, o que ajuda a visualizar o que está ocorrendo. E isso ajuda a ver, por exemplo, que aqui há um broto lateral, que estou retirando porque o que estou procurando fazer é ter 3 hastes principais nessas berinjelas. E se você olhar mais para cima na planta, pode ver outro broto lateral lá em cima também saindo. E então, à medida que ficam mais altas, essas 3 hastes principais também precisam de mais suporte. Então eu vou passar essa corda. Dá para ver que coloquei a estaca central. Eu também vou tirar essa folha. Essas plantas são, na verdade, sabe, muitas dessas folhas são bastante excedentes agora. Se observar a qualidade desta folha, por exemplo, está começando a desfiar e parecer pálido na borda. Nada como a linda cor e textura de uma folha como essas novas. É aqui que todo o trabalho está sendo feito. E, na verdade, na estufa onde eu tenho plantações desta mesma variedade,
Eu tenho alguns danos realmente ruins, pelo menos de ácaros vermelhos nessas plantas. E o que estou fazendo para aliviar isso é regá-las talvez todos os dias. É um risco. Pode contrair outras infecções bacterianas. Basicamente, neste clima, estamos no limite aqui das possibilidades. Eu posso sentir uma brisa bem fresca entrando aqui. Nós temos tido temperaturas diurnas abaixo de 70 Fahrenheit, 21 centígrados. E mesmo aqui, em dias nublados, não fica muito mais quente. E como resultado, olhe para isso. Percebo que pimentões costumam apodrecer bastante. Isso é uma pena. Esse aí, sabe, você poderia cortar isso e ainda comê-lo. Mas muito disso, certamente, se você ver isso, colha. Não tente e espere que ele fique colorido. Temos aqui um monstro amarelo. Onde está o amarelo? Não tivemos calor suficiente para fazê-lo. É também uma planta bem pequena. Ela não está apreciando a vida aqui. Preferindo a estufa onde é mais quente, a planta é maior e foi plantada mais cedo. Demonstrando a necessidade de plantar cedo, colocá-las em um bom momento e aguardar um verão quente neste clima. Eu poderia colher esses 2 pimentões agora. Sabe de uma coisa, vou fazer isso. E o motivo é que, embora estejam verdes, eles estão se sentindo bastante pesados. Eles são blocados. Embora a comida seja boa lá, é verde, logo não tão doce quanto se fosse amarelo. Mas se quisesse que esses amarelassem, talvez esperasse mais 3 a 4 semanas. Estarão próximos ao fim de agosto. Quase não resta tempo para a planta dar mais frutos. Então tirar esses 2 dá a você a chance de que as flores, que estão apenas em algum lugar como lá, por exemplo, essa é uma potencial nova pimenta. Estou apenas tentando eliminar alguns desses pequenos brotos laterais. Eu já fiz isso bastante. Eu só vou apontar isso agora. Estou fazendo o mesmo em todas as pimentas, deixando-as com cerca de 4 caules principais. Agora temos mais emoção. Pimenta húngara quente. Que bela planta de pimenta é essa? Olhe para o número de frutas em uma planta, não muito maior que o monstro amarelo. Esses também não estão totalmente maduros, mas podem ser colhidos assim. Este é o imaturo, mesmo que pareça um pouco colorido. Esses ficarão vermelhos quando estiverem maduros, se tivermos calor suficiente para amadurecê-los, e eles ficam mais quentes à medida que amadurecem, mas são bem comestíveis nesta fase. Então a cera quente húngara para um clima um pouco menos quente é realmente uma pimenta muito boa para cultivar. E o que eu estaria procurando fazer é colher os que estão perto do fundo da planta. Então, após finalizarmos, darei uma volta aqui para colher um pouco mais. Estou apenas te dando uma ideia de como você pode fazer isso. Uma desfolha, sim, um pouco. Na verdade, não muito, porque não há muitas folhas nesta planta. Mas isso ajuda você a ver o que está acontecendo lá. Aqui vai outra, bem interessante. Olivestável, e veja meu erro. É em parte porque eu estava esperando até que tivéssemos a chance de fazer o vídeo. Mas os pimentões no meio ficaram totalmente presos pelos caules em desenvolvimento. Preciso de algum modo removê-lo de lá. Aqui estamos nós. Portanto, quando maduro, isso seria vermelho brilhante. Já os cultivei antes e são muito saborosos nesse estágio. Mas por causa disso, em parte há um motivo para escolher. Então, sabe, isto apenas mostra o típico sinal de verde para vermelho. Ele inicialmente fica quase preto, depois vira um vermelho glorioso. Isso levaria cerca de 2 semanas se estivesse ensolarado, o que não é o caso. E de novo, você pode ver uma boa forma. Há 4 hastes principais com brotação lateral no topo. E por fim, os diferentes de qualquer forma. Este é Napier e no catálogo do mar diz pimentão vermelho pontudo precoce. Estamos no início de agosto e sem sinal de vermelhidão. Então eu vou pegar esse. Na verdade, esse perdeu seus pontos. Eu não sei como isso aconteceu. Isso provavelmente causaria apodrecimento eventualmente. Essa seria outro motivo para não deixá-lo e tentar pintá-lo de vermelho. Pegue, sabe, corte perdas, pegue aquele. Este, bem, poderia deixar, mas é muito maior. Sabe, eu quase seria tentado agora. Ah, essa é uma pimenta realmente boa. Mas se você está esperando por isso, você só precisa estar claro sobre isso. Sabe, se o clima está fresco, é bom colher um pouco de verde. Espero que entenda que, apesar de não serem difíceis de cultivar, essas plantas só são confiáveis se seus verões forem consistentemente quentes. Ou seja, temperaturas diárias acima de 24, 25 graus centígrados, que é médio a alto 70 Fahrenheit. Se você não está nesse nível,
Certamente não pode esperar pimentões coloridos e não pode esperar grandes colheitas de berinjelas. Definitivamente não quero desencorajá-lo, apenas quero que esteja ciente disso. Ainda estamos no 1º de agosto e, na verdade, mudamos para a pequena estufa. E temos aqui pimentões e berinjela, que foram semeados cerca de 2-3 semanas antes e plantados 2 semanas antes. E, na verdade, temos apenas o início da vermelhidão na mesma variedade Napier. Vermelho pontudo cedo. Já se passaram 7 semanas desde nossa última visita, um pouco mais tarde do que o planejado. Tivemos um agosto bastante nublado. Então não foi um verão brilhante, mas tivemos um calor adorável em setembro, até 30 graus centígrados meados dos anos 80 em Fahrenheit durante o dia, e agora é 18 de setembro. E de repente o clima está ficando outonal e, só para dar o contexto disso, estamos muito perto do equinócio neste ponto, o que significa que a duração do dia hoje, por exemplo, 18 de setembro, é exatamente a mesma do dia 24 de março, então. É onde estamos em termos de dias, ficando curtos muito rapidamente. E não falta muito para outubro. Portanto, o que você está vendo agora é praticamente o crescimento máximo. Não haverá muito mais acontecendo nessas plantas amantes do calor berinjela. Não foi brilhante. Tivemos uma safra de frutas e vou colher a última, na verdade. Estou pensando em retirar essas plantas depois disso, porque, na verdade, não há muitas mais frutas aqui. Bem, como você pode ver, eu não sei se consigo ver alguma em outra estufa e no viveiro. Há algumas menores, e então vou mantê-las crescendo um pouco mais. Na pequena estufa tenho berinjelas desse tamanho, quase vale a pena manter neste ponto. Mas não vai demorar muito até querermos plantar algumas saladas e acelga e couve e coisas assim para o inverno. Então sim, receio que seus dias estejam contados, e é decepcionante. Eles poderiam ter feito mais e fizeram no ano passado. Mas foi um verão muito mais quente e então essa é a diferença. Lamento se estou insistindo um pouco neste ponto. Sobre o calor, sabe? Essas são plantas que amam calor. Você não pode fugir disso. Dito isso, eu poderia começar com este aqui só porque está chamando a atenção. Então isso é uma pimenta húngara quente. E você sabe que isso é um vencedor se você mora em algum lugar onde os verões não são extremamente quentes, porque eu já colhi uma boa quantidade de lindos pimentões vermelhos. Você pode ver como eles vão de verde para laranja para vermelho. Isso meio que ainda não está lá, talvez. Vermelho escuro é bom. Isso realmente os aquece um pouco mais. Então tem comida lá. Não é uma comida para comer rápido, talvez por ser quente, mas acho que vale a pena cultivá-la. Enquanto o monstro amarelo aqui, bem, eu tinha um monstro. E ele ficou amarelo e talvez eu tenha deixado por muito tempo para ficar amarelo. Aquele problema que mencionei em agosto. E agora existem 2 verdes que até agora não mostraram nenhum sinal de cor. Vou deixá-los e talvez em outubro tenha alguns pimentões coloridos lá. Há alguns bebês aqui também. Eles podem crescer para se tornar até mesmo agora pimentões verdes. Pimentões requerem menos calor que berinjelas, acredito. Então, na verdade, esses poderiam render mais alguns pimentões verdes e talvez 2 amarelos, esperamos, mas não são nada comparáveis às plantas que estou cultivando na estufa, que foram semeadas um pouco mais cedo e plantadas um pouco mais cedo. Apenas cerca de 10 dias. E você sabe, elas são 2 vezes a altura na estufa. E eu realmente tinha muitos amarelos deles lá, mostrando o quanto eles podem ser valiosos com um pouco mais de calor. Essa é a grande diferença. A estufa é mais quente, especialmente à noite. E, na verdade, o problema aqui é um pouco. Eu escolhi o pior local disfarçado no jardim, na verdade, apenas este lugar, porque hoje é um bom exemplo. Eu até fechei a porta pela metade, o que faço muito raramente porque estamos em um corredor de vento aqui para o vento predominante, sudoeste indo para oeste, e está canalizando lá entre a casa e a estufa, e atira aqui e balança essas plantas e esfria bastante. Então, sabe, considerando tudo, eles estão indo bem, realmente. E esta é linda. A Liebstapfeln, sim, ela não quer estalar. Esta é a que estava toda presa no meio da planta. Elas são realmente robustas. Eu tinha 2 lá e isso é bom, mas essas estão mostrando a tendência que vamos ver na próxima também. Como os pimentões se desenvolvem causou essa quebra, eles tendem a se desenvolver, sabe?
perto da borda. Sim, você pode ver isso aí. E então eles são muito propensos a quebrar. Então, a menos que você esteja apoiando regularmente, isso vai causar alguns problemas. Esse será comestível como um verde. E eu precisava ter colocado mais cordas. Na verdade, eu provavelmente poderia colocar algo lá ou até mesmo enrolar aquele assim. Então, ainda temos uma pimenta que fica mais pesada conforme cresce. Isso então empurra o caule para baixo. E em algumas plantas isso não importaria. Mas estas têm caules tão frágeis. Então aqui novamente consegui esse efeito. E você pode ver 2 pimentões de tamanho realmente decente. Olha esse agricomprimento do caule em que eles estão crescendo. É por isso que coloquei essa corda medida temporária. Sabe-se, é tudo meio que se resolvendo conforme você avança. Eu acho que é assim com pimentões. Pelo que sei dialogando com outros produtores, não existe um consenso sobre a melhor forma de cultivá-los em termos de suporte. Alguns cultivam em cordas, outros acham que não compensa o esforço. Isso deixa tudo organizado e permite uma boa colheita. Estou lidando assim, mas pode acontecer quando você não está olhando. E então esses basicamente vão para a pilha de compostagem. Sim, então esses estarão saindo muito em breve. Para mim, o prazo é até 10 de outubro. É quando começamos a perder a luz do dia e fica mais frio. Então, o que quer que tenhamos neles lá, eu vou tirar. A fruta, ou seja, colocaremos o restante da planta na compostagem sem cavar. Use uma pá afiada para cortar abaixo do caule principal, torcê-lo e manter a maioria das raízes no solo. Apenas em termos de rega, você pode ver, embora pareça seco por cima, a umidade sob as raízes da planta de pimenta, por exemplo. Sabe, eles têm crescido bem. As condições do solo têm sido boas. Você pode ver que eles estão parecendo exuberantes. O solo é muito fértil. Falta apenas um pouco de temperatura. Espero que este vídeo tenha dado algumas ideias, ao menos. E se você estiver em um clima mais quente, acho que terá muito mais sucesso do que isso. Se você estiver em um clima mais frio que este, por exemplo, Escócia, eu questionaria se vale a pena tentar esses. Pois sempre existe essa decisão a tomar. Você pode cultivar algo, mas é a diferença entre sobreviver e prosperar. Diria que estamos na linha tênue entre esses 2 termos. Gosto de cultivar coisas que prosperam, pois dá o mesmo trabalho semear e plantar. Se prosperar, alcançará alta produtividade. Então, todo ano eu sempre cultivo alguns pimentões, berinjelas e pimentas, na verdade. Ou seja, as pimentas prosperaram neste verão. Isso mostra como a demanda deles por calor é realmente menor. E, portanto, vale a pena tentar na Escócia em um clima mais frio. Então, sim, divirta-se com isso. Só não exagere na quantidade de plantas que tenta.